As I shared with you the other day, yesterday, Como eu compartilhei com vocês ontem, I arrived at a point in my experience, eu cheguei em um ponto na minha experiência, seeing myself, vendo a mim mesmo, who I really was, quem eu realmente era. and I did not want to live anymore. E eu não queria mais viver. Because all I saw was the damage that I had caused. Porque tudo que eu conseguia ver era o estrago que eu causei. I am here with you today Eu estou aqui com você hoje, with a beating heart com o coração batendo, because of the things that I am teaching you. por causa das coisas que eu estou ensinando vocês. And so, when I speak about the message of 1888, Então, quando eu falo sobre a mensagem de 1888, I want to be very clear about something. eu quero ser muito claro sobre uma coisa. Do not become confused. Não fiquem confusos. The message of 1888 is not a doctrine. A mensagem de 1888 não é uma doutrina, It is not a theory. não é uma teoria, It is an experience. é uma experiência. The message should never ever be used to support legalism. A mensagem não deve ser nunca, jamais ser usada para dar apoio ao legalismo. It should never be used to condemn others. Ela nunca deve ser usada para condenar aos outros. It should never be used to criticize others. Ela nunca deve ser usada para criticar aos outros. Because the message Porque a mensagem is the message of Jesus Christ. é uma mensagem de Jesus Cristo. And his love personally for each one of us. E o seu amor individualmente por cada um de nós. The message is designed to bring each one of you A mensagem foi feita para trazer cada um de vocês to the same place where it brought me. para o mesmo lugar onde ela levou a mim. What place? E que lugar? Where I cannot stop talking about Jesus Christ. Aonde eu não consigo parar de falar sobre Jesus Cristo. Why? Por quê? He saved my life. Ele salvou minha vida. And now he is my life. E agora ele é a minha vida. Now I'm not perfect. Agora eu não sou o perfeito. I'm not consistent. Eu não sou consistente. I'm like every single one of you. Eu sou igual a cada um de vocês. There are times when I forget my experience. Há momentos em que eu esqueço da minha experiência. And I fall back into my old ways. E eu caio de volta nos meus velhos caminhos. But then again, I realize what I Mas have done. então, de novo, eu percebo o que eu fiz. Oh, I'm so sorry, Lord. Eu vou, ai, me desculpe, Senhor. The message of 1888 A mensagem de 1888 is a message of hope. é uma mensagem de esperança. It is to make us to be a true light in this world. Ela é feita para fazer-nos ser uma verdadeira luz nesse mundo. When we receive this message, Quando nós recebemos essa mensagem, if we have really received the message se nós realmente tivermos recebido a mensagem in the heart, no coração, because there's a big difference between in the understanding and in the heart. porque tem uma grande diferença de ser no entendimento ou no coração. But when we receive the message in the heart, Mas quando nós recebemos a mensagem no coração, we cannot live exclusive lives anymore. nós não podemos mais viver vidas exclusivas mais. Because when we discover the love of God for us, Porque quando nós descobrimos o amor de Deus por nós, we want everyone to know how much God loves them. nós queremos que todo mundo saiba o quanto Deus os ama. Now, I am from Australia. Agora, eu sou da Austrália. I had my life in Australia. Eu tinha minha vida na I had Austrália. my business. I had everything. E meu negócio, eu tinha tudo. But when I was at the bottom of the pit Mas quando eu estava no fundo do poço and I discovered Jesus with me, e eu descobri Jesus lá comigo, I had to let others know eu tinha que deixar as outras pessoas saberem disso. that when they find themselves at the bottom of the pit, E quando elas se encontrarem elas mesmas no fundo do poço, they are not alone. elas não estão sozinhas. I realized, I'm still realizing,
eu percebi, na verdade ainda estou percebendo, who I really am. quem eu realmente sou. But God loves me? It Mas Deus me ama? was incredible. Isso foi incrível. And I could not continue in my old life. E eu não podia continuar na minha antiga vida. Yes, I was a good Advent, Sim, eu era um bom adventista, but I couldn't continue living for myself anymore. mas eu não poderia continuar vivendo para mim mesmo mais. And so I left everything. É por isso que eu larguei tudo. And everywhere I have gone, E todos os lugares por onde eu passei, I have never ever asked anyone to pay me. eu nunca, jamais pedi para ninguém me pagar. Not for flights, Não pelos voos, not for preaching, não pelas pregações, nothing. nada. If God provides, Se Deus prover, I go. eu vou. If He doesn't provide, Se Ele não prover, I don't go. eu não vou. But if God provides, Mas se Deus prover, I received the gospel free. eu recebi o evangelho de graça. How can I charge people to share the gospel? Como que eu posso cobrar as pessoas para compartilhar o evangelho? It is my privilege É o meu privilégio to share the gospel of Jesus with you. compartilhar o evangelho de Jesus com vocês. It is my joy. É minha alegria. It is my delight. É o deleite. And I want each one of you E eu quero que cada um de vocês to come to the same point with Jesus Christ, cheguem ao mesmo ponto com Jesus Cristo, where you never think about what you will get, aonde vocês nunca vão pensar sobre o que vocês terão, but you'll always be thinking about what you can give. mas vocês sempre poderão pensar no que vocês podem dar. Christ said it is more blessed to give than to receive. Cristo disse que é muito mais abençoado dar do que receber. And He wants to give Himself to us E Ele quer dar a si mesmo para nós, so we can give Him to others. para que nós possamos dar a Ele para outros. But remember, Mas lembre-se, we will only appreciate the message of Jesus Christ nós apenas iremos apreciar a mensagem de Jesus Cristo when we are willing for God to show us our sins. quando nós estivermos dispostos que Deus nos mostre nossos pecados. This is our problem as Seventh-day Adventists. Esse é o nosso problema como adventistas do sétimo dia. We don't see our errors. Nós não enxergamos os nossos erros, But the people outside the church, mas as pessoas lá fora da igreja, but they don't have the answers. mas eles não têm as respostas. There was one occasion when a friend was visiting with us in Mexico, Teve uma ocasião quando um amigo estava fazendo visita com a gente no México and he was an American. e ele era um americano. And he was out walking in the streets, E ele estava fora andando nas ruas and he found some missionaries from his own country. e ele encontrou alguns missionários do seu próprio país. Missionaries that are normally young men Missionários que geralmente são jovens homens, with black pants and white shirt, com calças pretas e camisa branca, always an American. sempre um americano. I'm not going to say their religion. Eu não vou dizer a religião deles. But they asked our friend if they could visit us. Mas eles perguntaram ao nosso amigo se eles poderiam nos visitar. And so he invited them to our place. Então, ele os convidou para nos ajudar. And so they came and they brought some more friends. Então, eles vieram e trouxeram mais alguns amigos. We didn't tell them that we were Christians. Nós não dissemos a eles que nós éramos cristãos. We just let them sell their religion. A gente só deixou eles vender a religião deles. And so the first night, Então, na primeira noite, we just listened nós apenas ouvimos. with a lot of interest and curiosity. Com muito interesse e curiosidade. And then they asked if they could come back again. Então, eles perguntaram se eles podiam voltar de novo. We said, yeah, you can come back again. Nós dissemos, sim, vocês podem voltar de novo. And so they came back again another night. Então, eles voltaram de novo em outra noite. This time they were much more serious. Dessa vez, eles estavam muito mais sérios. They began to talk about their religion Eles começaram a falar sobre a religião deles and the book that their religion uses e o livro que a religião deles usa and how it's essential for salvation.
e como ele é essencial para a salvação. Then they began to talk about Jesus Christ Então eles começaram a falar sobre Jesus Cristo and how he is our friend. e como ele é o nosso amigo. So I said, okay. Então eu disse, ok. I asked them a question. Eu os fiz uma pergunta. So Jesus is my friend. Então Jesus é meu amigo. And they said, E eles disseram, not quite. Não exatamente. I said, okay. Disse, ok. So what you're telling me Então o que você está me dizendo is that if I become part of your church, é que se eu me tornar parte da sua igreja, Jesus will be my friend. Jesus será meu amigo. They said, Eles disseram, So then they began to explain how Jesus Christ então eles começaram a explicar como Jesus Cristo is God, é Deus, and he came to this earth e ele veio para essa terra, and he became a human being. e ele se tornou um ser humano. And he was tempted in all the ways that we are tempted. E ele foi tentado de todas as maneiras que nós somos tentados. But he never sinned. Mas ele nunca pecou. And so I asked them a question. Então eu os fiz uma pergunta. So does that mean Então isso significa that with his help, que com a ajuda dele, we won't sin either? a gente não vai pecar também? Because if he had a nature like ours, Porque se ele tinha uma natureza igual à nossa, and he never e sinned, ele nunca pecou, then it should be possible for us então deveria ser possível para a gente, if he helps us. se ele nos ajudar. And they said, E eles disseram, no. não. So I said, what? Então eu disse o quê? I cannot overcome sin? Eu não consigo superar o pecado? And they said, no. Eles disseram não. Only Christ did. Apenas Cristo conseguiu. I said, okay. Ele disse, ok. Down the street, Lá na rua, there is a young man who's addicted to drugs. tem um jovem rapaz que é viciado em drogas. And you're telling me E você está dizendo para mim that he can never have the victory over those drugs? que ele nunca poderá ter a vitória sobre aquelas drogas? And they said, E eles disseram, no. não. And so I said, Então eu disse, thank you for your time. obrigado pelo seu tempo. And I showed them the door. E eu os mostrei a porta. The gospel must provide the solution to every single problem. O evangelho deve providenciar a solução para cada um dos problemas. In the church, we don't see our problems. Na igreja, nós não enxergamos os nossos problemas. And so we don't look for the solution. Então, nós não procuramos pela solução. But there are people out there in this world, Mas há pessoas lá fora nesse mundo, deep in sin, profundamente no pecado, strong addictions. fortes vícios. They are waiting for the answers. Eles estão esperando pelas respostas. And so when we find the answers, Então, quando nós encontramos as respostas, why is God giving us these answers? por que Deus nos está dando essas respostas? To continue an exclusive life, Para continuar uma vida exclusiva, to make myself perfect, para me fazer de mim mesmo perfeito. what he gives us, O que Ele nos dá, he gives us so we can share it with others. Ele nos dá para que nós possamos compartilhar com outros. Do you know what I have been told? Você sabe o que me foi dito? I have been told on a number of occasions Me foi dito em inúmeras ocasiões that I should not be teaching the gospel outside the Seventh-day Adventist Church. que eu não deveria estar ensinando o evangelho fora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. This is what I've been told by pastors. Isso é o que me foi dito por pastores. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? What do they want? The people's money or something? O que eles queriam? O dinheiro das pessoas ou alguma coisa? Before they can receive the gospel? Antes que elas possam receber o evangelho? When they told me on these occasions, I can't believe my ears. Quando eles me disseram nessas várias ocasiões, eu não podia acreditar no que eu estava escutando. They want me to study Adventist doctrine and bring them into the church. Eles queriam que eu estudasse a doutrina adventista e trouxesse-os para a igreja. And then I can teach them the gospel of Christ. E então eu poderia ensinar o evangelho de Cristo. The gospel is for the world. O evangelho é para o mundo. Doesn't matter what religion they are.
Não importa de qual religião eles são. Everybody needs to hear the gospel. Todo mundo precisa ouvir o evangelho. And outside the church, E do lado de fora da igreja, they want to hear the gospel. eles querem ouvir o evangelho. Inside the church, Dentro da igreja, there's no interest in the message of Christ. não há interesse na mensagem de Cristo. Outside is where the people are seeking light in their darkness. Do lado de fora é onde as pessoas estão buscando por luz em sua escuridão. It's like the study that we had this morning. Como o estudo que nós tivemos essa manhã. When our sins were laid upon Christ, Quando nossos pecados foram colocados sobre Cristo. and as he was carrying all this guilt, E enquanto ele estava carregando toda essa culpa, felt like he was drowning. ele sentiu como se ele estivesse se afogando. There are people out there Tem pessoas lá fora that don't want to wake up in the morning. que não querem acordar de manhã. They go to sleep, they put their heads on the pillow at night Elas vão dormir e colocam a cabeça no travesseiro à noite, with the hope that they will never wake up. com a esperança de que elas nunca irão acordar. Why? Por quê? Because they are seeing who they are. Porque eles enxergaram quem eles são. And they're carrying this awful weight of guilt upon themselves. Eles estão carregando esse terrível peso de culpa sobre eles. They feel like they are drowning. Eles se sentem como se estivessem se afogando. Where's the answer for them? Cadê a resposta para eles? Who is taking this gospel of Jesus Christ to them? Quem está levando esse evangelho de Jesus Cristo para eles? Many of these people, day after day, night after night, Muitas dessas pessoas, dia após dia, noite após noite, struggle with these thoughts lutam com esses pensamentos until finally até que finalmente they take a rope eles pegam uma corda or they take a knife ou eles pegam uma faca to finish it para acabar com isso. because they cannot carry that sense of guilt anymore. Porque eles não conseguem carregar esse senso de culpa mais. There was a scripture that we didn't read this morning Tem uma escritura que a gente não leu essa manhã, that I was supposed to read to finish the study that we had. que eu deveria ter lido para finalizar o estudo que a gente teve. Psalms chapter 40 verses 1 to 4. Salmos capítulo 40, versos 1 a 4. Remember, Jesus Christ is speaking in chapter 40. Lembre-se, Jesus Cristo está falando no capítulo 40. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. E ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança. There he was at the bottom of the pit, Ali estava ele no fundo do poço, crying out to his father in the acceptable time, clamando ao seu pai pelo tempo aceitável, waiting esperando for his reply. por sua resposta. And God heard him, E Deus o ouviu. and he brought him out of that pit, E ele o tirou para fora desse poço. and he put his feet upon a firm rock E ele colocou os seus pés sobre uma rocha firme and established his goings. e estabeleceu os seus passos. Verse 3, what does it say? O verso 3, o que diz? Many shall see it Muitos o verão and fear e temerão and shall trust. e confiarão no Senhor. When we see Quando nós vemos the sins of the world laid upon Christ os pecados do mundo sendo colocados sobre Cristo and him becoming the worst sinner ever, e ele se tornando o pior pecador de todos, and God accepting and hearing his prayer e Deus aceitando e ouvindo a sua oração, and raising him up out of that pit. tirando ele para fora daquele poço. When we see that, Quando nós vemos isso, we have hope. nós temos esperança. We can trust God. Nós podemos confiar em Deus. I only carry my sins.
apenas carrega os meus pecados. He carried the sins of the whole world. Ele carregou os pecados do mundo inteiro. And still God raised him up. E ainda assim, Deus o levantou. And if God raised him up, E se Deus levantou ele, then will he not accept me? então ele não irá aceitar a mim? Yes. Sim. But who sees this experience of Christ? Who can see this experience Mas of Christ? quem pode ver essa experiência de Cristo? Those who see it and understand it will be encouraged. Aqueles que verem e entenderem serão encorajados. But those out there Mas aqueles lá fora who don't want to live anymore, que não querem mais viver, where is the message of Christ and him crucified? cadê a mensagem de Cristo e ele crucificado? This is all that Apostle Paul and the apostles preached. Isso é tudo que o apóstolo Paulo e os apóstolos pregavam. Christ and him crucified. Cristo e ele crucificado. Paul did not want to know anything else. Paulo não queria saber de nada mais. May God give us the spirit of Apostle Paul. Que Deus possa nos dar o espírito do apóstolo Paulo. Because it seems as though we want to know everything else except Christ. Porque parece que nós queremos saber de todas as outras coisas, exceto Cristo. While the whole world is crying out for Christ, Enquanto o mundo inteiro está clamando por Cristo, we have the answers, nós temos as respostas, but we hide it away. mas nós escondemos. Do you know what that means? Você sabe o que isso significa? We don't really have the answer. Nós realmente, na verdade, não temos a resposta. We don't really have Christ. Nós, na verdade, não temos Cristo. Because if we really had Christ, Porque se nós realmente tivermos Cristo, we would take him to the world. nós levaríamos ele para o mundo. The very fact we are not taking the gospel to the world O próprio fato de nós não estarmos levando o evangelho para o is mundo proof that we do not have the gospel. é prova de que nós não temos do evangelho. Because when we know Jesus Christ by experience, Porque quando nós conhecermos Jesus Cristo por experiência, you cannot keep your mouth closed. você não consegue ficar com sua boca You fechada. cannot be exclusive. Você não consegue ser exclusivo. You won't care what religion someone is. Você não vai estar nem aí sobre qual religião as pessoas são. You will cry out to God, Você irá clamar a Deus: open the doors, please, abra as portas, por favor, so that I can take this gospel to the world. para que eu possa levar esse evangelho para as pessoas. Seeing as I've been told that I can talk as long as I want, Assim como me falaram que eu posso falar o quanto tempo eu quiser, I'm going to tell you another little story. eu vou te contar outra história. I was invited to teach the gospel Eu fui convidado para ensinar o evangelho in a large city in Mexico. em uma grande cidade no México. And at the last minute, E no último minuto, the pastor of the church o pastor da igreja, was told some things about me that were not true. He was told some things about me that were not true. foi dito a ele algumas coisas sobre mim que não era verdade. I was associated with some other ministry that I've never. De que eu estava associado com algum outro ministério de que eu nunca... And so he closed the door. Então ele fechou as portas. So the people who invited me said, no problem. They were the elders in the church. They said, no problem. We will have meetings in our home. Então as pessoas me convidaram e falaram, não tem problema, a gente vai ter os encontros nas nossas casas. The same day that the doors of the church were closed, No mesmo dia que as portas da igreja foram fechadas, those who invited us to this city, aqueles que nos convidaram para essa cidade, they were doctors. eles eram doutores. And they had a friend E eles têm um amigo deles, who was also a doctor. que também era um doutor. And he had his own hospital, E ele tinha o seu próprio very hospital, well known in the city. muito bem conhecido na cidade. And a number of years beforehand, E o número de anos anteriormente, he had been an atheist. ele havia sido um ateu. And he had done an operation on someone, E ele fez uma operação em alguém, but he couldn't save the person's life. mas ele não conseguiu salvar a vida da pessoa. And he was there with the body, E ele estava lá com o corpo, and there was the family, e lá estava a família, crying with much sadness. chorando, chorando, com muita tristeza. And in a moment of
sympathy for this family, E num momento de simpatia por essa família, he laid his hand upon the head of this person. ele colocou a sua mão na cabeça dessa pessoa. And he said, God, Ele disse: Deus, if you exist, se você existe, raise this person to life. traga de volta essa pessoa à vida. God answered his prayer. Deus respondeu sua oração. And in that moment, he was converted. E naquele momento, ele se converteu. He started his own denomination in this city. Ele começou a sua própria denominação na cidade. And when we were there, he had more than 33 churches. E quando nós estávamos lá, ele tinha mais de 33 igrejas. And the leaders of these churches, the pastors, E os líderes dessas igrejas, os pastores, were doctors, lawyers, and politicians. eram doutores, advogados e políticos. Very influential people in the city. Pessoas muito influentes na cidade. His own personal testimony had a huge impact in other people's lives. O próprio testemunho individual teve um grande impacto na vida de outras pessoas. And this doctor went to visit our friends in their clinic. E esse médico foi visitar os nossos amigos na clínica deles. And our friends mentioned to him that I was in the city E nossos amigos mencionaram para ele que eu estava na cidade and that he might be interested in hearing. e que ele poderia estar interessado em ouvir. They said to him, Eles disseram para ele: right now there is a young man in our home nesse momento tem um jovem rapaz na nossa casa with a very special message. com uma mensagem muito especial. And he comes from Australia. E ele vem da Austrália. When this doctor heard the word Australia, Quando esse doutor ouviu a palavra Austrália, he said, Australia? ele disse: Austrália? And then he proceeded to tell how, Então ele procedeu a falar como, a few days beforehand, alguns dias anteriormente, his wife had a dream. a esposa dele teve um sonho. Now, for a number of weeks, Agora, por um número de semanas, their church had begun to pray a igreja deles começou a orar and to ask God e pedir a Deus for more light por mais luz and more of His Holy Spirit. e mais do seu Santo Espírito. When the wife had the dream, Quando a esposa teve o sonho, she saw in her dream ela viu no sonho dela an antorcha, como olímpico, uma tocha como a olímpica, coming to her and her church. vindo na direção dela e da sua igreja. And as she looked more closely, Enquanto ela olhou mais de perto, she saw that it was coming to them from Australia. ela viu que estava vindo para eles da Austrália. And so when this doctor heard that I was from Australia with a special message, E quando esse doutor ouviu falar que eu era da Austrália com uma mensagem especial, he recognized the answer to their prayer. ele reconheceu a resposta para as suas orações. This was a Wednesday. Isso foi numa quarta. He immediately went home Ele imediatamente foi para casa and organized a meeting for the following Friday night e organizou um encontro para a próxima sexta-feira à noite with all of the pastors and leaders of his churches. com todos os pastores e líderes da igreja dele. And we, praise God, E nós, graças a Deus, went to the church. fomos para a igreja. There was just the leaders and their families, Havia apenas os líderes e suas famílias, but it was a good number of people. mas era um bom número de The pessoas. building itself had a capacity of about 5,000 people. O próprio prédio da igreja tinha capacidade para mais ou menos 5.000 pessoas. And for 2 hours, E por 2 horas, I had the opportunity to present the message of Christ. eu tive a oportunidade de apresentar a mensagem de Cristo. How did they receive the message? Como que eles receberam a mensagem? With many amens Com muitos améns and many tears. e muitas lágrimas. And in the end, E no fim, they came to me and embraced me. eles vieram até mim e me abraçaram. And they said, God has sent you. E eles disseram: Deus te enviou. And to this very day, E até o dia de hoje, they are exalting more of Christ in their ministry. eles estão exaltando mais de Cristo no seu ministério. Sunday keeping denomination. Denominações que guardam domingo.
No, you all went quiet then. Ah, vocês todos ficaram silenciosos agora. The gospel is for everyone. The gospel is for everyone. O evangelho é para todo mundo. When I used to be in legalism, Quando eu estava no legalismo, there was a national park nearby. tinha um parque nacional por perto. And sometimes on the Sabbath in the afternoon, we would go for a walk. E algumas vezes, no sábado e à tarde, a gente saía para dar uma volta. And everyone in the church would walk the path. E todos na igreja andavam pelo caminho. But I like to go in between the trees, Mas eu gostava de passar por entre as árvores, between the rocks, entre as pedras, take another path. fazer outro caminho. But you know what? Mas você sabe o que mais? We always arrived at the same point. Nós sempre chegávamos no mesmo lugar. Interesting. Interessante. Sunday keepers today. Guardadores do domingo hoje. But if they accept the gospel of Christ, Mas se eles aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, and we accept the gospel of Christ, e nós aceitamos o evangelho de Jesus Cristo, one day we're all going to arrive at the same place. um dia nós iremos todos chegar no mesmo lugar. Never forget that. Nunca esqueça isso. Sometimes people need to go that way. Algumas vezes as pessoas precisam de ir por aquele caminho. Sometimes people need to go that way. Às vezes as pessoas precisam ir por aquele caminho. But God will bring them all to the same point in Mas the end. Deus irá trazê-los todos ao mesmo lugar no fim. And so, never judge somebody for the direction they're walking. Então, nunca julgue alguém pela direção em que ele está andando. Even if your children are walking a strange way, Mesmo se seus filhos estão andando num caminho estranho, keep praying. continue orando. Remember, I showed you last year. Lembre-se, eu mostrei para vocês ano passado. Isaiah 49, verse 25. Isaías 49, verso 25. God says, Deus disse: I will save your children. Eu irei salvar seus filhos. He cannot lie. Ele não pode mentir. If you are a parent, Se você é um pai, open your Bible every morning, every night. abra sua Bíblia toda manhã, toda Put noite. your finger on that promise Coloque o seu dedo nessa promessa and say, God, e diga: Deus, you have promised. você prometeu. I believe. Eu acredito. And you may see your children going the wrong way, E você pode ver os seus filhos indo por um caminho errado. but maybe it's the experience they need. Mas talvez é a experiência de que eles precisam. God's in control. Deus está no controle. He will bring them to the same place as you. Ele irá trazê-los para o mesmo lugar que você. You know what actually happens many times? Você sabe o que acontece, na verdade, muitas vezes? We who are so holy Nós que somos tão santos and walk this straight path, e andamos nesse caminho reto, in comparison with those who go this way, em comparação com aqueles que vão por esse caminho, did you know that when they arrive at the end there, você sabia que quando eles chegam no fim lá, they're much better Christians than we are? eles são cristãos muito melhores do que nós somos. Have you noticed that? Vocês notaram isso? The people who come from the world into the church As pessoas que vêm do mundo para dentro da igreja are much more enthusiastic about Christ estão muito mais com um entusiasmo muito maior sobre Cristo than us who were born in the church. do que nós que nascemos na igreja. Because us who were born in the church, Porque nós que nascemos na igreja, we have no experience. nós não temos experiência. It's hard for us to recognize our sins. É difícil para nós reconhecermos os nossos pecados. But those who have been out there, Mas aqueles que estiveram lá fora, yeah, sim, they know what Christ has done for them. eles sabem o que Cristo fez por eles. Unfortunately, Infelizmente, when they come into the church with their experience, quando eles chegam na igreja com a experiência deles, those of us who who grew up in the church aqueles de nós que crescemos na igreja cannot understand their experience. não conseguem entender a experiência deles. So what happens in a short time? Então, o que acontece num curto tempo? We make them like us. Nós fazemos eles se tornarem como nós. They forget their experience. Eles esquecem da experiência deles. And many times we load them up with laws, E muitas vezes a gente enche eles de leis and then they get discouraged trying to keep them. e eles se tornam desencorajados tentando guardá-las. They come under condemnation, Eles se encontram abaixo de condenação and they fall back into the old path. e eles voltam para o velho caminho. And what do we say? E o que nós dizemos? They were not of us.
They were not one of us Eles não eram um de nós, because they went out. porque eles saíram. No, we destroyed their experience Não, nós destruímos a experiência deles, because we don't understand it. porque nós não entendemos. There is so much work that we need to do in this earth. Há tanto trabalho que a gente precisa de fazer nessa terra. And God is so desperate for us to say, yes, send me. E Deus está tão desesperado que nós digamos para ele, sim, envia a mim. Maybe desperate is a strong word, Talvez desesperado é uma palavra forte, but it might be the correct word. mas pode ser que seja a palavra correta. Because if He has given us the light Porque se ele nos deu a luz and we don't share that with others, e nós não compartilhamos isso com outros, we will be lost. nós estaremos perdidos. And so He's saying, Então ele está dizendo, please, por favor, don't keep this to yourself. não guarde isso só para você. Share it with others. Compartilhe com outros. Because if you don't, Porque se você não fizer, there's blood on your hands. tem sangue nas suas mãos. I don't want any more blood on my hands. Eu não quero mais sangue nas minhas mãos. Let's talk about forgiveness. Vamos falar sobre perdão. I was recently talking with a young man, Eu estava recentemente conversando com um jovem rapaz and he said to me, e ele disse para mim: I do not believe eu não acredito that God can forgive que Deus pode perdoar a man who abuses children. um homem que abusa de crianças. What do you think? He said. O que você acha? I Que ele said, disse. I said, well, what color is the sky? Eu disse, bem, de que cor é o céu? He said, it's blue. Ele disse, é azul. I said, okay. Eu disse, ok. In the sanctuary, No santuário, blue represents the righteousness of God, azul representa a justiça de Deus. and He covers the whole world. E ele cobre o mundo inteiro. If we want it, God will forgive us, Se nós quisermos, Deus irá nos no perdoar. matter what we have done. Não importa o que nós tivermos feito. And he said to me, E ele disse para mim, this I cannot understand. isso eu não posso entender. Because if I had a child Porque se eu tivesse uma criança and someone abused my e child, alguém abusasse da minha criança, or someone abused my sobrina, ou se alguém abusasse da minha sobrinha, I could not forgive them. eu não poderia perdoar. Thank God that He is not like us. Graças a Deus por ele não ser como nós. Because it does not matter what we have done, Porque não importa que seja lá que a gente tenha feito, God is willing to forgive us. Deus está disposto a nos perdoar. I explained before in respect to the sin against the Holy Spirit. Eu expliquei anteriormente em respeito ao pecado contra o Espírito Santo. It is the Holy Spirit who convicts of sin. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. We reject the Holy Spirit. Nós rejeitamos o Espírito Santo, We will never see our sin nós nunca iremos ver o nosso pecado and will never repent of it. e nunca iremos se arrepender dele. But all other sin, Mas todos os outros pecados, God is willing to forgive us. Deus está disposto a nos perdoar. Psalm 130, verses 3 and 4. Salmo 130, versos 3 e 4. Se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Mas há perdão contigo, para que sejas temido. Yeah. Thank God that He doesn't note our sins. He doesn't mark our sins. Graças a Deus que por ele não marcar os nossos pecados. Thank God that with Him there is forgiveness. Graças a Deus que com ele há perdão. He sent His Son to this earth. He sent His Son to this earth. Ele mandou o seu filho para essa terra Then raised Him back to heaven and exalted Him. e depois o trouxe de volta para o céu e o exaltou For what? para o quê? Athos. A este Deus exaltou com a sua destra. A este Deus exaltou com a sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados.
God does not want anyone to be lost. Deus não quer que ninguém seja perdido. He sacrificed his son Ele sacrificou o seu and then filho exalted his son e depois exaltou o seu so filho, that we might be forgiven for all sin. para que então nós possamos ser perdoados por todos os pecados. And as we studied before, E como nós estudamos anteriormente, he has not made it difficult for us to be forgiven. ele não dificultou para que nós consigamos ser perdoados. Let's read this one again. Vamos ler esse aqui de novo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Simple. Simples. I don't know why we're so afraid to confess our sins. Eu não sei por que nós temos tanto medo de confessar os nossos pecados. Remember, Lembrem-se, when we confess our sins, quando nós confessamos nossos pecados, he says, ele diz thank you. obrigado. He's just waiting for us to be honest. Ele só está esperando que nós sejamos honestos. And when he forgives us, Quando ele nos perdoa, how complete is his forgiveness? o quão completo é o seu perdão? Let's come to Psalms 103. Vamos para Salmo 103. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. How far is the east from the west? O quão longe é o Oriente do Ocidente? It is actually an infinite distance. Na verdade, é uma distância infinita. Because the east will always be the east. Porque o Oriente sempre será o Oriente. And the west will always be the west. E o Ocidente sempre será o Ocidente. So if we are in the west and he sends our sins to the east, Então, se estamos no Ocidente, ele manda nossos pecados para o Oriente. where are they? Aonde eles estão? They're not coming back Eles não estão voltando. unless we doubt that forgiveness. A menos que nós duvidemos desse perdão. Micaiah. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amen? But do you know what happens? Mas você sabe o que acontece? Let's talk about, let's say, an example of a relationship. Vamos falar, por exemplo, do exemplo de um relacionamento. A marriage or some kind of relationship. Um casamento ou algum tipo de relacionamento. Someone makes a mistake Alguém comete um erro and the other one refuses to forgive them. e o outro se recusa a perdoá-la. God forgives them. Deus o perdoa. Cast their sins into the depths of the sea. Joga os seus pecados na profundeza do mar. Do you know what happens many times? Você sabe o que acontece muitas vezes? Their companion O companheiro that refuses to forgive them que recusa perdoá-lo wants to keep bringing their sins back. e quer continuar trazendo o pecado dele de volta. They want to keep reminding them of what they have done. Quer continuar lembrando ele do que ele fez. Do you know what they are doing? Você sabe o que ele está fazendo? They are drowning themselves in the depths of the sea. Eles estão se afundando nas profundezas do mar. Because if they want to bring that condemnation back to their companion, Porque se eles querem trazer essa condenação de volta ao seu companheiro, they need to go into the depths of the sea to bring it back to them. eles precisam ir até as profundezas do mar para trazê-lo de volta para eles. And how many people are losing their souls E quantas pessoas estão perdendo as suas almas because they refuse to forgive others? porque eles se recusam a perdoar outros. If someone has truly repented Se alguém realmente se arrependeu and God has cast their sins into the depths of the sea, e Deus jogou os seus pecados nas profundezas do mar, your responsibility to forgive them as well. é sua responsabilidade perdoá-los também. And I don't have time to talk about one aspect of forgiveness, E eu não tenho tempo para falar sobre um aspecto do perdão, but I'll give you a brief summary. mas eu vou te dar um breve sumário. When God forgives us, Quando Deus nos perdoa, we are forgiven. nós somos perdoados. But if we do not forgive others, Mas se nós não perdoarmos outros, we lose the forgiveness that God has given. nós perdemos o perdão que Deus nos dá. We are condemned again. Nós somos condenados novamente. Whatever God gives us, we are to give to others, Seja lá o que for que Deus nos der, nós devemos dar aos outros, including forgiveness.
incluindo o perdão. Remember the story of the 10,000 talents. Lembre da história dos 10.000 talentos. The master forgave his servant this great debt. O mestre perdoou o seu servo essa grande dívida. And then the servant found a fellow servant Então o servo encontrou o seu colega servo, that owed him just a little bit. que devia a ele só um pouquinho. And he put him in prison. E colocou ele na prisão. And what happened when the master heard? E o que aconteceu quando o mestre ouviu falar disso? He put his entire family in prison. Ele colocou sua família inteira na The prisão, first servant. o primeiro servo. And then Christ said, Então Cristo disse: your Father in heaven will do the same thing to you if you do not forgive others from the heart. o seu Pai do céu irá fazer a mesma coisa com você se você não perdoar os outros do fundo do seu coração. Remember this, Lembrem-se disso, because this is something else that we are never taught. porque isso é outra coisa que nós nunca somos ensinados. If we do not forgive others, Se nós não perdoarmos outros, but we are wanting that God will forgive us, e nós estamos querendo que Deus nos perdoe, then we must be willing to forgive others. então nós devemos estar dispostos a perdoar os outros. Or we will lose the forgiveness that He gave us. Ou nós iremos perder o perdão que Ele nos deu. Isaiah 38. Isaías 38. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens em amor a minha alma, livrando-a da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas. Amen? Where are they? Aonde eles estão? He can't see them. Ele não pode vê-los. They're somewhere there. Eles estão a algum lugar lá atrás. And if somebody wants to bring those sins back to you, E se alguém quer trazer esses pecados de volta para você, they'll have to get God off His throne first. eles vão ter que tirar Deus do seu trono primeiro. Impossible. Impossível. God's forgiveness is very complete. O perdão de Deus é muito completo. Jeremias. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo e cada homem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Amen. This is God, Isso é Deus, who knows everything, que conhece tudo, saying dizendo that my forgiveness is so complete, que o meu perdão é tão completo I will not remember anything that you have done. que eu não irei lembrar de nada do que você fez. Ellen White describes it like this. Ellen White escreve isso assim: se vos entregardes a Ele e o aceitares como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. If only the people out there knew this, Se pelo menos as pessoas lá fora soubessem disso, that they can actually stand before God que eles, na verdade, podem estar diante de Deus and He will look at them e Ele irá olhar para eles as though they never sinned. como se eles nunca tivessem pecado. That would completely change people's lives. Isso mudaria completamente a vida das pessoas. Because this is why so many people are ending it. Porque esse é o motivo do porquê muitas pessoas estão acabando com ela, finalizando a vida, Because of condemnation. por causa da condenação. But to know that when God forgives us, Quando Deus nos perdoa, it is gone. se foi, acabou. And we stand before Him E nós ficamos de pé diante dele, as though we never did it. como se nós nunca tivéssemos pecado. This is incredible. Isso é incrível. But not only is that the case,
But let's read this one. Não apenas é esse o caso, mas vamos ler esse aqui. Os pecadores podem ser justificados por Deus quando ele lhes perdoa os pecados, suspende a punição que eles merecem e os trata como se realmente fossem justos e não houvessem pecado, dispensando-lhes do favor divino e tratando-os como se fossem justos. So he doesn't only look at us as though we've never sinned, Então, ele não apenas considera olhar para a gente como se nunca tivéssemos pecados, but he treats us mas ele nos trata as though we have never sinned. como se nós nunca tivéssemos pecado. How is this possible? Como que isso é possível? After all of the things that we have done, Depois de todas as coisas que nós fizemos, all of the offenses that we have given to him, todas as ofensas que nós demos a ele, he will treat us, ele irá nos tratar, look at us, olhar para nós, as though we never did it. como se nós nunca tivéssemos feito isso. Eu, After everything I have done, depois de tudo que eu fiz, who is this God up there? quem é esse Deus lá em cima? We stand before him as if we never sinned, Nós ficamos diante dele como se nunca tivéssemos pecado, him looking at us as though we have never sinned. e ele olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado. He treats us as though we are righteous. Ele nos trata como se nós fôssemos justos. How is this possible? Como que isso é possível? Through the gift of Christ. Através do dom de Jesus. John chapter 3, verse 16. João capítulo 6, verso 3:16. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. God gave his son for what reason? Deus entregou o seu Filho por qual razão? So that we can have forgiveness of sins. Para que então nós pudéssemos ter o perdão dos pecados. So that he can treat us as though we never sinned. Para que então ele pudesse nos tratar como se nós nunca tivéssemos pecado. But what does Christ have to do with our forgiveness? Mas o que Cristo tem a ver com o nosso perdão? There's an exchange that takes place. Há uma troca que precisa ocorrer. We stand before God as if we never sinned. Nós ficamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. We are treated as though we never sinned. Nós somos tratados como se nunca tivéssemos pecado. But someone has to suffer for our sins. Mas alguém precisa sofrer pelos nossos pecados. And so how does Christ stand before the law? Então, como Cristo fica diante da lei, Where I should be, aonde eu deveria estar, in condemnation. em condenação. The law looks at us who are forgiven, A lei olha para nós que fomos perdoados and it says, e ela diz: you are righteous. você é justo. But it looks at Jesus Christ, Mas ela olha para Jesus Cristo and it says, e ela diz: you are guilty. você é culpado. You did this. Você fez isso. Did he do it? Foi ele que fez? No. Não. I did it. Eu fiz. But the law looks at him, Mas a lei olha para ele and it says to him, e ela diz para ele: you are the guilty one. você é o culpado. And it treats him E ela trata ele as the guilty one. como culpado. While I Enquanto eu am treated in a very nice way. sou tratado de uma maneira muito boa. This is not fair. Isso não é justo. He did nothing wrong. Ele não fez nada de errado. Why should he have to suffer Por que ele deve sofrer? for something he never did? Por algo que ele nunca fez. Because he loves us. Porque ele nos ama. That he was willing to take the blame. Ele estava disposto a tomar a culpa. We talk about a brother being willing to lay down his life for his brother. Nós falamos sobre um irmão estar disposto a entregar a sua vida pelo seu irmão. But Christ didn't just drop dead. Mas Cristo não simplesmente caiu morto.
He had to suffer Ele teve que sofrer the judgment o juízo against our sins. sobre os nossos pecados. What is forgiveness? O que é perdão? Let's read Galatians. Vamos ler Gálatas. Graças seja a vós, a paz da parte de Deus do Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Notice the first part of verse 4. Notaram a primeira parte do verso 4? He gave himself for our sins. Ele deu a si mesmo pelos nossos pecados. Now we think, okay, he gave himself to die for Agora our nós sins. pensamos, ok, ele deu a si mesmo para morrer por nós. But let's read it as it reads. Mas vamos ler como é. He gave himself Ele deu a si mesmo for our sins. pelos nossos pecados. There was an exchange. Houve uma troca. My sins Meus pecados for himself. por ele mesmo. Let's look at the word perdoar. Vamos olhar para a palavra perdoar. Let's break that into two phrases. Vamos quebrar isso em duas frases. Per e doa. Let's change them around. Vamos trocar elas de lugar. Doa, por. What can we take from that? O que a gente tira disso? That Christ gave himself for our sins. Que Cristo doa a si mesmo por nossos pecados. This is forgiveness. Isso é perdão. There is an exchange of life. Há uma troca de vida. God exchanges our sinful life Deus troca a nossa vida pecaminosa with the perfect life of Christ. com a perfeita vida de Cristo. But what does Christ receive? Mas o que Cristo recebe? My sinful life, Minha vida pecaminosa, with all of its guilt. com toda a sua culpa. This is what forgiveness is. Isso é o que é perdão. There is an exchange of life Há uma troca de vida so that we stand before God with the righteous life of Jesus Christ, para que nós então possamos estar diante de Deus com a vida justa de Jesus Cristo. and Christ stands before the law, E Cristo fica em pé diante da lei. Com a minha vida it's not fair. não é justo. But because he loves us, Mas porque Ele nos ama, he was willing. Ele estava disposto. In early writings, Nos primeiros escritos? Nos, see, nos primeiros escritos, Ellen White describes how when Adam and Eve fell, Ellen White descreve como Adão e Eva caíram. Christ went to the Father to offer his life. Cristo foi até o Pai para oferecer a sua vida. 3 times he went before the Father. 3 vezes ele foi diante do Pai. Why 3 times? Por que 3 vezes? Let's read a quote. Vamos ler uma citação. Primeros escritos. Disse o anjo: Pensais que o Pai entregou o bem-amado Filho sem luta? Não, não. Foi de fato uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria perecer o homem culpado ou daria o seu querido filho para morrer por eles. It was hard Foi difícil for the Father to sacrifice his Son. para o Pai sacrificar seu filho. 3 times Christ had to go before him. 3 vezes Cristo precisou ir diante dele. And finally the Father said, okay. E finalmente o Pai disse, ok. They had their agreement from eternity. They had an agreement from eternity. Eles tinham um acordo da eternidade. But when it came to put it into action, Mas quando chegou o momento de colocar em ação, it was not easy for the Father. não foi fácil para o Pai. But he did. Mas ele fez. He was willing to give his Son Ele estava disposto a entregar o seu filho because he loves you and me. porque ele ama você e eu. So that
we might be forgiven, para que então nós pudéssemos ser perdoados, there was a terrible price paid. houve um terrível preço pago. And I'm not finished talking about it yet. E eu não terminei de falar sobre isso ainda. Remember, I can talk as long as I want. Lembre-se, eu posso falar o quanto eu quiser. And you are happy for me to do so. E você está feliz que eu faça isso. So please do not fall asleep. Então, por favor, não caiam no sono. Abraham Abraão fell asleep. caiu no sono. It was the correct time to sleep. Foi o momento correto de dormir. And as he was sleeping, E enquanto ele estava dormindo, the Lord came to him o Senhor veio até ele and asked him to take his son to a mountain e pediu que ele levasse o seu filho para uma montanha and to sacrifice his son. e que sacrificasse o seu filho. Abraão couldn't wake up his wife não podia acordar sua esposa, because she would not agree. porque ela não ia concordar. And so, taking a few of the servants, Então, tomando alguns dos servos, taking Isaac, his son, levando Isaac, seu filho, they quietly left the home. eles silenciosamente saíram da casa. And for 3 days, they traveled to the mountain. E por 3 dias eles viajaram para a montanha. And there, as they arrived at the mountain, E lá, quando eles chegaram na montanha, Abraham left his servants Abraão deixou seus servos and ascended the mountain with his son. e ascendeu a montanha com seu filho. And there they arrived, E lá eles chegaram and Isaac asked him, "Where's the sacrifice?" e Isaac perguntou para ele, onde é que está o sacrifício? And Abraham said, E Abraão disse, "God will provide himself a sacrifice." Deus irá prover para si o sacrifício. And then the time came Então o momento chegou where Abraham had to explain to his son what God had asked of him. em que Abraão teve que explicar para o seu filho o que Deus pediu dele. Did you know that Isaac was about 24 years of age? Você sabia que Isaac tinha por volta de 24 anos de idade? He could have resisted his father, Ele podia ter resistido seu pai, but he said, "Okay, if that's what God wants, I submit." mas ele disse, tudo bem, se é isso que Deus quer, eu me submeto, eu me entrego. And can you imagine how shaking the hands of his father were Você consegue imaginar o quão trêmula as mãos do seu pai estavam? as they took the rocks and they were building an altar? Enquanto eles pegavam as pedras e estavam construindo um altar. And yet Isaac was willing to help his father. E Isaac estava disposto a ajudar o seu pai. And as Abraham raised that knife to kill his son, E enquanto Abraão ergueu aquela faca para matar o seu filho, there was a voice from heaven teve uma voz do céu that said, "Enough. que disse, já basta, You have proven yourself." você se provou. But when our Father in heaven, Mas o nosso pai do céu, sent his son to the cross, mandou seu filho para a cruz. there was no one to say, "It is enough." Não houve ninguém para chegar e dizer, já basta. In the days of the Israelites, Nos dias dos israelitas, when they would have their animal sacrifice, quando eles tinham os seus sacrifícios de animais, they were required to bring a lamb to the temple. eles eram requeridos que eles trouxessem um cordeiro para o templo. It wasn't just any lamb. Não era simplesmente qualquer cordeiro. It was a lamb 1 year old Era um cordeiro com 1 ano de idade, that had grown up with them in their home. que cresceu com eles dentro dos seus lares. Now, I don't know if any of you have ever raised lambs. Agora, eu não sei se alguém de vocês aqui já criou um cordeiro. I have, Eu criei. because I worked on a farm with thousands of sheep. Porque eu trabalhei numa fazenda com milhares de ovelhas. And so I have raised many lambs. Então eu criei muitos cordeiros. They are more faithful than a dog. Eles são muito mais fiéis do que... Than a dog. Eles são muito mais fiéis do que um cachorro. They say a dog is man's best friend. Eles dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. No, Não. a lamb is more faithful.
Um cordeiro é muito mais fiel. And when that father went to the temple, E quando esse pai ia para o templo, he would not have needed to tie a rope and lead that lamb. ele não precisaria amarrar uma corda e puxar aquele cordeiro. As he walked through the streets, Enquanto ele andava pelas ruas, his children would have been running in front, os seus filhos estariam correndo na frente, with the lamb running and playing with them. com o cordeiro correndo e brincando com eles. Maybe some of you have seen how the little lambs like to bounce on their feet. Talvez alguns de vocês já viram que os pequenos cordeirinhos gostam de pular nos seus pés. It's very beautiful to see. É muito lindo de ver isso. And so, as they went to the temple, this lamb would have been running ahead with the children. Então, enquanto eles entravam no templo, esse cordeiro estaria correndo na frente junto com as crianças. And as they arrived there, E quando eles chegavam lá, the lamb would have followed the father of the family into the temple. o cordeirinho seguia o pai da família para dentro do templo. And the family would have stood at the door watching. E a família ficava na porta assistindo. That lamb would have stood faithfully at his feet. O cordeiro ficava parado fielmente nos seus pés. And the father would have knelt down, E o pai se ajoelhava, laid his hands upon the head, colocava suas mãos sobre a cabeça, confessed the sins of the family, confessava os pecados da família. and then taken a knife Então ele tirava uma faca and cut it through. e cortava sua garganta. Can you imagine how that lamb would have felt in the last moments of life? Você consegue imaginar como esse cordeiro teria se sentido nos últimos momentos de vida? What are you doing to me? O que você está fazendo comigo? I thought you were my friend. Eu achei que você era meu amigo. I grew up in your home. Eu cresci na sua casa. Would have felt very betrayed, Ele teria se sentido muito traído, very confused, muito confuso, very scared. muito assustado. What happens when we confess our sins? O que acontece quando nós confessamos os nossos pecados? When Christ went to Gethsemane, Quando Cristo foi ao Getsemane, our sins began to be laid upon him. nossos pecados começaram a ser colocados sobre ele. And it was so hard for him to carry it. E era tão difícil para ele carregá-los He sweat great drops of blood. que ele suou gotas de sangue. Did you know that it's as though we are with him in the sanctuary? It is as though we are with him in the É sanctuary. como se nós estivéssemos com ele no santuário. And our hands are upon his head, E as nossas mãos estão sobre a cabeça dele, like the hands upon the head of the lamb. como as mãos sobre a cabeça do cordeiro. And as we are confessing our E sins, enquanto nós estamos confessando nossos pecados, we are pressing that thorn of crowns into his head. nós estamos apertando aquela coroa de espinhos sobre a cabeça dele. And that blood. E o sangue começa a escorrer. As he hung upon the cross, Enquanto ele é erguido na cruz, he cried out, my God, why hast thou forsaken me? e ele clama: meu Deus, por que você me desamparou? Why? Por quê? Because we have taken the knife in our hands. Porque nós pegamos a faca nas nossas mãos, We have held it to his throat, nós colocamos em sua garganta and we are killing him because of our sins. e nós estamos matando ele por causa dos nossos pecados. Forgiveness is not free. Perdão não é de graça. It has a price. Tem um preço. Christ has to pay that price. Cristo tem que pagar esse preço. Desire of Ages. Desejado de todas as nações. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem transpassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. He relives the experience of Calvary. Ele revive a experiência do Calvário. When you are struggling with sin, Quando você está lutando com o pecado, act out this experience of the sanctuary. Act it out. você está fazendo de novo
essa experiência do santuário. Está acontecendo de novo. In your mind, put your hands upon the animal. Na sua mente, você coloca suas mãos sobre sobre o animal. Confess your sins. Confesse seus pecados. And then in your mind, take a knife. E na sua mente, tire uma faca. Now, before anybody accuses me of teaching something spiritualistic, Agora, antes de alguém acusar a mim aqui de estar ensinando alguma coisa espiritualista, oh, imagine this. ou tipo, imagine isso. No, all I'm telling you is go through the experience that God caused the Israelites to go through. Não, tudo que eu estou dizendo para vocês é passe pela experiência que Deus falou para os israelitas passarem. Remember, we're to read ourselves into their experience. Lembre-se que nós devemos ler a nós mesmos na experiência deles. Through them sacrificing that lamb, Através deles sacrificando aquele cordeiro, laying their hands upon the head of it, confessing their sins and killing it. colocando suas mãos sobre a cabeça, confessando seus pecados e matando ele. That was designed to teach them what their sins do to Christ. Isso foi designado para poder ensinar a eles o que os seus pecados faziam com Cristo. We forget what our sins do to Christ. Nós esquecemos o que nossos pecados fazem com Cristo. We forget the price that He's paid. Nós esquecemos do preço que ele pagou. Now, I was praying on one occasion, Ora, eu estava orando em uma certa ocasião and I was very stressed about many things in life. e eu estava muito estressado com muitas coisas na vida. And there passed in front of my mind, E passou na frente da minha mente, it wasn't a vision. não foi uma visão. Never had vision, Nunca tive visões, nor dreams. nem sonhos. I'm nothing, no one special. Eu não sou nada, ninguém especial. But on this day, God used my imagination. Mas nesse dia Deus usou a minha It was just my imaginação. imagination, Era apenas minha imaginação, but God was using it. mas Deus estava usando. In myself, I felt very stressed because there were so many things that I wanted to do, but I couldn't. E comigo mesmo, eu me senti muito estressado porque tinha tantas coisas que eu queria fazer, mas eu não podia. And so in my mind, Então, na minha mente, I saw a wild monkey eu vi um macaco selvagem inside a cage, dentro de uma gaiola. and it was going crazy E ele estava indo à loucura, because that's how I felt inside. porque era assim que eu estava me sentindo por dentro. And then in my mind, the image changed, Então, na minha mente, a imagem mudou. and I saw myself E eu vi a mim mesmo in one of these rooms in a psychological hospital em uma dessas salas de hospitais psicológicos, where the walls are padded, soft, pillows and all that. aonde as paredes são almofadadas, macias. And I was going crazy like the monkey in the cage. E eu estava indo à loucura como um macaco na jaula. I was bashing, kicking, biting. Eu estava socando, chutando, mordendo. And as I was scratching the walls, Enquanto eu estava arranhando as paredes, the walls began to bleed. as paredes começaram a sangrar. And I realized E eu percebi that was me with my sins inside the heart of Jesus Christ. que aquilo era eu com os meus pecados dentro do coração de Jesus Cristo. And then the image changed. Então essa imagem mudou. And I had in my hands E eu tinha em minhas mãos a knife. uma faca. And I was stabbing the heart of Christ. E eu estava apunhalando o coração de Jesus Cristo. And as I saw me doing that to him, I was horrified. E quando eu vi eu mesmo fazendo isso com ele, eu fiquei horrorizado. But you know what he did? Mas você sabe o que ele fez? He embraced me Ele me abraçou and he said, e ele disse: I will take it, Cameron. I will take it. eu irei aguentar, Cameron, eu irei aguentar. I will take your sin. Eu irei tirar os seus pecados. He actually wants to take our sins. Ele, na verdade, ele quer tirar os nossos pecados. He would rather die than we die. Ele prefere morrer do que deixar nós morrer. What love is this? Que amor é esse? I cannot understand it. Eu não consigo entender.
And that was another one of my experiences that truly impacted my relationship with God. E houve outra das minhas experiências que verdadeiramente impactou o meu relacionamento com Deus. I stopped being afraid to confess my sins Eu parei de ficar com medo de confessar os meus pecados. because I realized that God actually wants my sins. Porque eu percebi que Deus, na realidade, Ele quer os meus pecados. He wants to lay them on His Son Ele quer colocá-los no seu Filho. because He doesn't want me to die. Porque Ele não quer que eu morra. When John the Baptist saw Christ coming, Quando João Batista viu Cristo vindo, what did he say? o que ele disse? Behold the Lamb of God. Contemplem o Cordeiro de Deus. Who was Christ? Que era Cristo? The Lamb of God. O Cordeiro de Deus. Who is the head of the human family? Quem é o chefe da família humana? Our Creator, Nosso Criador. our Father in heaven. Nosso Pai no céu. He, Ele, for our salvation, por nossa salvação, took His Lamb, He took His Lamb, pegou o seu Cordeiro, His Son Jesus Christ, seu Filho Jesus Cristo, took Him to the tabernacle, levou-o ao tabernáculo, laid our sins upon Him, colocou os nossos pecados sobre ele, and then so that we might be saved, então para que nós pudéssemos ser salvos. finish the sentence yourself. Termine a frase vocês mesmos. What did Abraham say to Isaac? O que Abraão disse a Isaac? God will provide Himself. Deus irá prover a si mesmo o sacrifício. Christ had been with him from eternity. Cristo esteve com ele pela eternidade. In Proverbs it says there's one who had grown up with him. Em Provérbios diz que é um que cresceu com ele. Our Father Nosso Pai loves us so much nos ama tanto that He was willing to take His Son que ele estava disposto a pegar o seu filho and to provide Him as a sacrifice for us. e providenciá-lo como um sacrifício para nós. For you, Por você, for you, por você, for you, por você, for you, por você, for every single one of us. por cada um de nós. And if only one of us had ever sinned, E se apenas um de nós tivesse pecado, He would have sacrificed His Son. ele teria sacrificado o seu filho. He loves us so much, Ele nos ama tanto, He was willing to pay any price for our salvation. ele estava disposto a pagar qualquer preço pela nossa salvação. Another illustration. Outra ilustração. I hope you're awake. Espero que você esteja acordado. 2 Corinthians. 2 Coríntios. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Christ was made to be what? Cristo foi feito a ser o quê? Not only were our sins laid upon Him, Não apenas os nossos pecados foram colocados sobre ele, but He was made to be sin itself. mas ele foi feito o próprio pecado. What is sin? O que é pecado? Let's come to great controversy. Gran conflito. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. What is sin? O que é pecado? The efecto de un principio en conflicto con la grande ley de amor. Christ was made to be sin. Cristo foi feito pecado, se fez pecado. Christ was made to be Cristo foi feito a ser enmity against God. inimizade contra Deus. In order for him to destroy the enmity, Para ele poder destruir o enmity, inimizade, yeah, para ele poder destruir a inimizade, he became that. ele se tornou a inimizade. He was made to be the enemy of his Father.
Ele foi feito, ele se tornou o inimigo do seu pai. Sin originated with Satan. Sin originated with Satan. O pecado originou com Satanás. Christ was made to be that very thing that originated with Satan. Cristo se tornou aquela própria coisa que originou-se com Satanás. He was made to be that which is contrary to love. Ele se tornou aquilo que é o contrário de amor. Can you imagine having your son become your enemy? Você consegue imaginar ter o seu filho se tornar seu inimigo? This is what the father had to experience as his son was made to be sin. Isso é o que o pai teve que experimentar, ter o seu filho se tornar pecado. What do you think Christ felt? Como você acha que Cristo se sentiu? He loved his father, Ele amava seu pai, but he was made to be the greatest offense Mas- against his father. mas ele se tornou a maior ofensa contra seu pai. Ellen White says that there was an eternal sacrifice made at Calvary. Ellen White diz que houve um eterno sacrifício feito no Calvário. God lost something for eternity at Calvary. Deus perdeu algo pela eternidade no Calvário. I'm still trying to learn what that was. Eu ainda estou tentando aprender o que foi isso que ele perdeu. Because we see Christ being raised again. Porque nós vemos Cristo sendo ressuscitado e erguido de novo. But there was something that was sacrificed forever. Mas há algo que foi sacrificado para sempre. One day, I want God to show me what that was. E um dia eu quero que Deus me mostre o que foi isso. As más obras, os maus pensamentos e palavras de todo filho e filha de Adão pesam-lhe no coração divino. Os pecados dos homens pediam retribuição sobre ele, porque se tornara substituto do homem e tomara sobre si os pecados do mundo. Ele suportou os pecados de todo pecador, porquanto todas as transgressões lhe foram atribuídas. Whatever you have done, Seja lá o que você tiver feito, whatever you have said, seja lá o que você tiver dito, whatever you have thought, seja lá o que você pensou, it all pressed upon him on this occasion. tudo isso pressionou em cima dele nessa ocasião. Have you ever had thoughts come into your mind Você já teve pensamentos entrando na sua mente and you don't want them? e você não os quer? And you're just shaking your head trying to get them out. Você está chacoalhando a sua cabeça tentando tirá-los para fora. What was Christ's experience upon the cross? O que foi a experiência de Cristo na cruz? What dirty thoughts have come into your mind? Que pensamentos sujos está entrando na sua mente? What have you been imagining in your mind? O que você tem imaginado na sua mente? All of that wanted to come into his mind. Tudo aquilo queria entrar na mente dele. All of that hatred you have to people wanted to come into his Todo mind. aquele ódio que você sente pelas pessoas queriam entrar nele. All of that frustration you have with situations in life. Toda essa frustração que você tem com as situações da vida. All of that disappointment you have. Todos os desapontamentos que você tem. All of that fear that you have. Todo aquele medo que você tem. All of that was pressing upon him. Tudo aquilo estava esmagando ele. And all of those things that we would have done if we had opportunity, E todas aquelas coisas que nós teríamos feito se nós tivéssemos tido oportunidade, they were laid upon him as well. elas foram colocadas sobre ele também. They came to fruition in him upon the cross. Elas vieram como fruto sobre ele na cruz. Like they were being fulfilled in him upon the cross. Estavam sendo cumpridas nele na cruz. He was made to be Ele se tornou pecado. of every son and daughter of Adam De todos os filhos e filhas de Adão. at the same time. Ao mesmo tempo, There are people in this world that have done some terrible things. há pessoas nesse mundo que fizeram algumas coisas muito terríveis. Those that abuse children. Aqueles que abusaram crianças. He was counted
as that person upon the cross. Ele foi contado como sendo aquela pessoa na cruz. People who have killed other human beings. Pessoas que mataram outros seres humanos. He was counted as that person. Ele foi contado como sendo aquela pessoa. He felt as though he was the one who did those things. Ele sentiu como se ele tivesse sido a pessoa que cometeu essas coisas. And he was perfect. E ele era perfeito. He hated sin. Ele odiava pecado. Ellen White says in Desire of Ages, Ellen White disse no Desejado de Todas as Nações, he hated sin with a perfect hatred. ele odiava o pecado com um perfeito ódio. And yet he was made to be that which he hated. E ainda assim, ele se tornou aquilo que ele odiava. What was going on in his head? O que estava rolando na cabeça dele? We cannot understand it. Nós não conseguimos entender. But his human body could not carry it. Mas o corpo humano dele não conseguia carregar. The heart ruptured. It exploded. O coração explodiu. Because of my sins. Por causa dos meus pecados. Because of your sins. Por causa dos seus pecados. And because of that, E por causa disso, we have hope today. nós temos esperança hoje. God loves us so much Deus nos ama tanto that he provided the sacrifice. que ele providenciou o sacrifício. A quote from Desire of Ages. Uma citação de Desejado de Todas as Nações. We are nearly finished. Nós estamos quase terminando. This is Christ talking. Isso é Cristo falando. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Isto é, tanto meu Pai vos amou, que me ama ainda mais por eu dar minha vida para vos redimir, tornando-me vosso substituto e penhor, por entregar a minha vida, por tomar vossas dívidas, vossas transgressões, torno-me mais querido a meu Pai. God loves us so much Deus nos ama tanto that because his son was willing to die for us, que pelo motivo do filho dele estar disposto a morrer por nós, he now loves his son even more. ele agora ama o seu filho muito mais. Can you understand what it's saying? Você consegue entender o que está dizendo? He loves you so much Ele ama você tanto that he goes to his son and he says, thank you so much que ele chega no seu filho e diz muito obrigado for helping to save them. por ajudar a salvá-los. Never doubt God's love for you. Nunca duvide do amor de Deus por você. No matter how you feel, Não importa como você se sinta. no matter what you have done, Não importa o que você tem feito. God loves you. Deus ama você. He has sacrificed his son for you. Ele sacrificou o seu filho por você. You do not have to carry the guilt anymore. Você não tem que carregar a culpa mais. You are free from that. Você está livre disso. If you will believe his love. Se você acreditar no amor dele. And if the son makes you free, E se o filho te fizer livre, you are free indeed. você realmente está livre. You don't have to carry that condemnation anymore. Você não precisa mais carregar aquela condenação. Go to the cross. Vá até a cruz. Look at it. Olhe para ela. Focus on it. Foque nela. When the Israelites were in the wilderness, Quando os israelitas estavam no deserto, God kept them safe from the serpents. Deus os mantinha seguros das serpentes. But when they began to complain, Mas quando eles começavam a reclamar, God withdrew his protection. Deus retirava a sua proteção. And the snakes were biting the people. E as cobras estavam picando as And the pessoas. people were dying. E as pessoas estavam morrendo. What did God instruct O Moses to do? que Deus instruiu Moisés a fazer? Make a serpent and put it on the stick. Fazer uma serpente e colocar num poste. What was killing them? O que os estava matando? The serpent. A serpente. And yet they were told E ainda foi dito a eles to look at the serpent on the stick, para olhar para a serpente no poste and just by looking they would be saved. e apenas por olhar eles seriam salvos. What is our problem? O que é o nosso problema? Sin. Pecado. Christ was made to be sin.
Cristo se tornou o pecado. And as we look at him upon the cross, E enquanto nós olhamos para ele na cruz, we will be healed. nós seremos curados. Why do we not experience this? Por que que nós não temos essa experiência? Because we don't believe. Porque nós não acreditamos. Because we think we have to do all of these wonderful works. Porque nós pensamos que nós precisamos fazer todas essas obras maravilhosas. My friends, Meus amigos, good works will come naturally from our heart boas obras virá naturalmente dos nossos corações as we look upon the cross. quando nós olhamos para a cruz. But we have to look. Mas nós precisamos olhar, We have to believe. nós precisamos acreditar. Salvation is not something hard. Salvação não é algo difícil. We have complicated it. Nós a complicamos. We have doubted God and His Nós love. duvidamos de Deus e do seu amor. We need to learn again, don't we? Nós precisamos aprender de novo, não? One more thing I want to show you about the cross, Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês sobre a cruz. because it just gets better and better. Porque isso só vai ficando melhor e melhor. And did you know E você sabia that there is one subject that we will study for eternity, que há um assunto que nós estudaremos pela eternidade and we will never arrive at a complete appreciation of that subject? e nós nunca chegaremos a uma conclusão completa desse assunto? What subject is it? Que assunto é esse? Christ and Him crucified. Cristo e ele crucificado. And so, if what we're hearing today touches our hearts, Então, se o que nós estamos ouvindo hoje toca os nossos corações, what more is there for us to discover? que mais há para nós descobrirmos? Sometimes I think this is amazing. Às vezes eu penso, isso é maravilhoso. What could be greater than this? O que poderia ser maior que isso? And then the Lord shows me something else. Aí o Senhor vem e me mostra mais alguma coisa. And I'm like, my head's going to explode. E eu fico, minha cabeça vai explodir. There can't be anything more than this. Não pode haver nada mais além disso. And then He shows me something else. Aí ele vem e me mostra mais alguma coisa. And this will be our experience for eternity. E essa será a nossa experiência pela eternidade. When Christ comes, Quando Cristo vier, He will change our bodies. ele irá mudar nossos corpos. No more health reform. Não mais reforma de saúde. When He comes, Quando ele vier, the prophecies will be as fulfilled. profecias estarão cumpridas. Não mais profecias. So why don't we start now Então, por que nós não começamos agora to occupy a ourselves ocupar a nós mesmos with Christ and Him crucified? com Cristo e ele crucificado? And as we get that central truth correct, Enquanto nós deixamos correto essa verdade central, He will bring these other things correctly and with balance into our life. ele irá trazer todas essas coisas corretamente e com equilíbrio nas nossas vidas. There will be no fanaticism. There will be no fanaticism. Não haverá fanatismo. So what is even more incredible than we have seen already? Então, o que é mais incrível do que aquilo que nós já vimos? We see the sacrifice of Christ. Nós vemos o sacrifício de Cristo And we can get a small glimpse of the sacrifice of the Father. e nós podemos ter um pequeno olhar do sacrifício do Pai. But you know, many times Mas você sabe, muitas vezes, we see the Father there nós vemos o Pai ali and the Son e here, o Pai aqui, e o Filho aqui. and the Son is the one suffering E o Filho é aquele que está sofrendo all of the punishment for our sins. todo o castigo pelos nossos pecados. And the Father is there E o Pai está lá with great sadness for what His Son is going through. com grande tristeza pelo que o seu filho está passando. I want to show you a few quotes. Eu quero mostrar-vos algumas citações. 2 Corinthians. 2 Coríntios. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. God was in Christ. Deus estava em Cristo. It wasn't only Christ paying the price.
Não era apenas Cristo pagando o preço, but our Heavenly Father mas, as well. mas nosso Pai Celestial também. Christ Object Lessons. Christ, parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus. Deus se entregou a si mesmo em seu Filho, para que tivesse a alegria de recuperar a ovelha que se perdera. He didn't just give his son, Ele não simplesmente entregou o seu Filho, he gave himself. ele deu a si mesmo. Now this is talking about our Heavenly Father, Agora, isso está falando sobre o nosso Pai Celestial, who we think que nós pensamos is like Zeus. que é como Zeus. We sin, Nós pecamos, he's angry at us. ele está com raiva de nós. We're afraid to confess our Nós sins. estamos com medo de confessar os nossos pecados. We do good works to try and please him, Nós fazemos boas obras para tentar agradá-lo, to change his attitude towards us. para mudar a atitude dele em relação a nós. No. Não. He provided the sacrifice, Ele providenciou o sacrifício, not so that it would provoke in him love towards us, não apenas para que provocasse nele amor em relação a gente, but because he loves us. mas porque ele nos ama. And not only did he give his E son, não apenas ele deu o seu filho, but he gave himself, mas ele deu a si mesmo, our Heavenly Father. nosso Pai Celestial. Another quote. Outra citação. Em seu infinito amor e misericórdia, o Criador sacrificou a si mesmo. Em seu Filho, o próprio Deus suportou a penalidade da transgressão, para que ele fosse justo e justificador daquele que crê em Jesus. In his son, Em seu Filho, our Father nosso Pai bore the penalty of transgression. aguentou a pena da transgressão. Another quote. Outra citação. Mas para salvar o pecador, o Criador sacrificou a si mesmo. O Pai sofreu em seu Filho. The Father suffered with the Son. O Pai sofreu com o Filho. They were one in sacrificing themselves for us. Eles eram um em sacrificar a eles mesmos por nós. One more quote. Mais uma citação. O próprio Deus foi crucificado com Cristo, pois Cristo era um com o Pai. God will provide himself a sacrifice. Deus irá providenciar a si mesmo um sacrifício. Christ became the medium Cristo se tornou o médium so that the Father and the Son para que então o Pai e o Filho could suffer in our place. sofressem no nosso lugar. It is my prayer É a minha oração that as we have been contemplating Christ que enquanto nós temos contemplado a Cristo and as we continue to contemplate Christ, e que, enquanto nós continuemos a contemplar a Cristo, it is my prayer that you will make an experience with Christ. é a minha oração de que você tenha uma experiência com Cristo. Because remember, Porque lembrem-se, the message of 1888 a mensagem de 1888 is not a doctrine, não é uma doutrina, it is an experience, é uma experiência, a personal experience with Christ. uma experiência individual, pessoal com Cristo. The work of the Holy Spirit, A obra do Espírito Santo, the teacher of righteousness, o ensinador de justiça, begins by showing us who we are. começa em nos mostrar quem nós somos. And then E então, he shows us the price that is paid ele nos mostra o preço que ele pagou, so that we may be forgiven. para que então nós possamos ser perdoados. It wasn't cheap. E não foi barato. We deserve Nós merecemos hell. inferno. But God said, I don't want you to go through that. Mas Deus disse, eu não quero que você passe por isso. So I'm going to provide a way out. Então eu irei providenciar uma saída. But there was only one way out, Mas havia apenas uma saída, an interchange. uma troca.
Someone had to pay the price for what we have done. Alguém tinha que pagar o preço pelo que nós fizemos. God didn't want us to pay that price. Deus não queria que nós pagássemos esse preço. And so he took that which was most precious Então ele pegou aquilo que era mais precioso and paid the price himself. e pagou o preço ele mesmo. I pray Eu oro that we will think about these things more than we do. que nós pensemos mais nessas coisas mais do que nós temos feito, So that our hearts may be broken. para que então nossos corações possam ser quebrados Then God can come e que Deus possa vir with the broom com uma vassoura and just sweep away all that garbage of the sinful heart. e simplesmente varrer toda essa sujeira do coração pecaminoso And then he can put inside of us a new one. e que ele possa colocar dentro de nós um novo coração. That's what I want. É isso que eu oro, Because I know that's the only way I will ever be happy. porque eu sei que essa é a única maneira de que eu serei feliz. That's the only way I will ever be a blessing to anyone in this world. Essa é a única maneira que eu poderei ser uma bênção para qualquer pessoa nesse mundo. Unfortunately, Infelizmente, when I was in legalism, quando eu estava no legalismo, my heart was very hard. meu coração era muito duro. And God had to hit me harder than I ever would have imagined. E Deus teve que bater em mim mais duro do que eu jamais poderia imaginar. And I am afraid for some of you. E eu estou com medo por alguns de vocês. How hard is your heart? O quão duro é o seu coração? How full of your own righteousness are you? O quão cheio da sua própria justiça você está? How hard will God have to hit you? O quão forte terá Deus que bater em você? If God is talking to you at this congress, Se Deus está falando com você nesse congresso, wanting to find a way through to your heart, querendo encontrar um caminho para entrar no seu coração, please por favor, let him in. deixe ele entrar. Because the more time that goes on in our own righteousness, Porque quanto mais tempo se passa na nossa própria justiça, the harder the heart gets. mais duro o coração fica. And if God knows we are sincere, Se Deus sabe que nós somos sinceros, the time will come o momento irá chegar when we will have to go through a very hard experience. em que nós teremos que passar por uma experiência muito difícil. And I can tell you, E eu posso dizer a você, it is better that you go through the experience today é melhor que você passe pela experiência hoje than next month, do que no mês que vem, next year, no próximo ano. because it will be even harder. Porque será ainda mais difícil. So when God comes to you today, Então, quando Deus vier para você hoje, wanting to show you who you are, querendo mostrar a você quem você é, you say, okay, God, você diga, ok, Deus, yeah, I'm open for you. eu estou aberto para você. Teach me, Ensine-me, but please mas por favor, don't let me doubt you. não deixe que eu duvide de você. Don't let me get lost in discouragement. Não deixe me perder no desencorajamento. Help me to remember Ajude-me a lembrar what we are learning of Christ. What we are learning of o Christ. que nós estamos aprendendo sobre Cristo. I wish each one of you a very good night's rest. Eu desejo a cada um de vocês que tenham uma boa noite de descanso.